Olá, esse é o Informe Blumenau Entrevista, que conversa hoje com o novo presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Marcelo Lanzarin, ele que é do MDB. Presidente, obrigado por nos atender aqui no Informe Blumenau. Uma satisfação, Alexandre, mais uma vez, estar podendo participar contigo e você que tem sempre levado muita informação aí a respeito dos bastidores da política para a nossa população. Na primeira sessão legislativa de 2019, a sua primeira sessão como presidente, nessa terça-feira, dia 5, você fez uma apresentação de algumas questões que você quer fazer à frente do Legislativo, em especial aquela de reduzir, fazer uma economia maior ainda de R$1 milhão nas despesas. Como é que você quer chegar a esse valor? Bom, Alexandre, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos hoje, né? E aqui eu quero aproveitar e sempre tenho feito isso, enaltecer o trabalho do presidente Marcos da Rosa, que me antecedeu, que também com várias ações aí conseguiu fazer com que o ano passado a Câmara de Vereadores devolvesse a maior quantidade de recursos da história para o Executivo Municipal. Foram mais de R$8 milhões devolvidos aí à Prefeitura Municipal de Blumenau, com uma série de ações aqui dentro da Câmara que geraram essa economia. Eu entendo que nós podemos sim avançar ainda mais, esse é o desafio, e nós temos algumas áreas que podem sim nos dar as condições de fazer uma economia ainda maior. Isso significa trabalhar e rediscutir a própria estrutura da Câmara, né? E o próprio processo aqui hoje com relação à empresa que hoje gerencia a estrutura da TV Legislativa, né? Eu acredito que nós podemos sim avançar nesse sentido, ter um resultado maior, ou seja, um alcance maior, principalmente envolvendo também outras mídias que não só a TV, com um custo menor. Então esse é um dos nossos desafios, né? Manter o trabalho, a estrutura, porque os profissionais que também atuam hoje dentro da TV Legislativa, eles nos trazem a possibilidade de realmente levar a informação para os nossos eleitores, mas eu tenho certeza que nós temos condições de fazer tudo isso com um custo muito menor. Sim, e você também falou sobre a digitalização de processos aqui dentro. Exatamente. Isso também é um outro papel que nós entendemos que é importante enfatizar, porque nós vamos agir nesse sentido, né? E é engraçado, ontem alguém também fez um comentário, quando passasse pela saúde, né? Quando nós estávamos na saúde, a gente começou o processo de informatização do Pronto, que hoje está presente em todas as nossas unidades de saúde, e aqui na casa, né? Veja, isso foi lá em 2009, nós estamos aí em 2019 e a Câmara de Vereadores ainda tramita todos os seus processos com papel. Ontem nós tínhamos uma pauta de 104 laudas e em cada uma delas havia pelo menos umas 20 indicações. Cada uma daquelas indicações vai gerar um papel, vai gerar um documento, né, que vai ter que ser levado até a Prefeitura como propositura aí dos vereadores, né? Fora todos os processos, efetivamente, de tramitação de projetos de lei que também geram uma grande quantidade de papel. Então a nossa intenção é efetivamente acabar com tudo isso, que todo o processo seja feito de forma informatizada, além dos processos legislativos, né, como as indicações, os projetos de lei e os requerimentos. E aqui também queria aproveitar um momentozinho, muitas vezes as pessoas não entendem, o vereador fez uma indicação, um requerimento e tal, para esclarecer, né? A indicação é toda aquela propositura que o vereador faz no sentido de solicitar ao executivo que tome uma providência, seja avançar uma rua, seja implantar uma lombada eletrônica, seja tapar um buraco, ou enfim, desassorear um ribeirão. Isso é uma indicação. O requerimento é uma ferramenta que o vereador usa para solicitar esclarecimentos ao executivo aí acerca dos mais diversos assuntos ou temas aí que de interesse da comunidade. Então ontem nós tínhamos para exemplificar, né, uma pauta enorme que gerou uma quantidade de documentos imensa. Né? Isso também frente, e é um exemplo, né, que o trabalho realmente não parou. Nós estávamos num recesso administrativo, mas a maioria dos vereadores estava presente na sua comunidade, continuou trazendo aí as suas demandas, e ontem nós tivemos aí então um número muito grande de indicações e requerimentos, que todos eles, como eu disse, vão gerar um documento físico. A ideia é acabar com tudo isso e mais integrar também os processos de RH, de compras, enfim, com os sistemas que a Prefeitura hoje já tem. Poder compartilhar com esses também, tenho certeza que vão reduzir custos. Isso sem falar também na questão ambiental, na questão do papel. E como é que você chegou a esse número de R$1 milhão que pretende economizar mais?
Bom, hoje nós temos aí com o contrato da empresa que presta o serviço aqui à TV Legislativa, um contrato aí de algo em torno de R$1.400.000 por ano. Eu acredito que nós podemos reduzir isso no mínimo pela metade, então só aí nós já teríamos uma economia aí em torno de 700 mil. Com a informatização, nós vamos ter uma redução também significativa, não só de papel, mas dos processos de trabalho em si. Hoje, nós, inclusive, depois da sessão, hoje, com certeza, alguém saiu com um carro daqui com uma pilha enorme de papéis e foi levar lá para a prefeitura, né? Nós temos outras questões internas aqui que eu acredito que podem ser otimizadas e aí nós teremos condições aí, claro, isso não vai acontecer amanhã, né? Nós temos que desencadear todo um processo novo que vai envolver a empresa que presta esse serviço, toda a questão da informatização vai depender também de nós passarmos a ter um sistema que possa gerenciar isso. Tudo isso vai levar um certo tempo, mas no final eu acredito que nós vamos conseguir gerar aí mais de R$1 milhão em economia. Possibilidade de buscar economia em outras áreas, por exemplo, às vezes se fala muito que tem muita gente trabalhando aqui na Câmara de Vereadores, em especial cargos comissionados. É possível mexer nisso? Eu acredito que sim, né? Eu tenho feito um estudo também nesse sentido, é o que nós precisamos trabalhar e amadurecer aí com os demais vereadores, mas eu acho que há a possibilidade de fazer uma reestruturação, otimizando aí algumas funções que podem ser desempenhadas por servidores de carreira ou até, né, juntadas, somadas numa estrutura só. Então eu acredito que isso também é possível de evoluir nesse sentido para que a gente possa também gerar uma economia nessa área. A questão que envolve os servidores de carreira é um pouco mais delicada, já que são concursados, enfim, mas também entendo que há a possibilidade de a gente avaliar o próprio funcionamento da casa, né? Ontem também isso foi levantado. A parte administrativa, ela realmente não tem demanda para que ela trabalhe em 2 turnos. Nós temos sim as estruturas de gabinete dos vereadores que estão abertas o dia todo, mas os processos legislativos em si, eles poderiam ser realizados num turno só. Isso traria também uma economia de processo, de energia, enfim, com relação à questão do trabalho operacional na casa. Mas também nós vamos fazer isso com bastante calma, até para não cometer nenhum equívoco e acabar criando uma dificuldade com relação aos trabalhos no processo legislativo. Dos bastidores da eleição da última mesa diretora, que você virou presidente, alguns falavam em possibilidade de voltar à discussão sobre Blumenau ter mais vereadores, até em talvez um reajuste de salário. Dentro desse contexto que você está apresentando, isso está descartado. Veja, Alexandre, eu acho que nós não temos condições de fazer isso hoje. Entende? Eu acho que nós ainda não estamos aptos, a sociedade não consegue nos enxergar ainda como uma instituição com a importância que ela tem. Infelizmente isso foi se perdendo ao longo do tempo e não é uma característica peculiar do Legislativo. O Executivo passa por esse desgaste, o Judiciário passa por esse desgaste. E aí nós estamos criando uma distorção muito grande, é isso que eu tenho falado. Nós não podemos pegar uma distorção e tê-la como base e colocar todo mundo na mesma condição. Isso acaba criando uma série de dificuldades. Veja, nós temos aqui 15 vereadores e cada um tem um perfil diferente, tem uma maneira de agir diferente, tem alguns que são mais ligados às suas comunidades, tem outros que trabalham mais dentro de uma lógica de gestão. Eu particularmente me encaixo nessa condição, né? E quanto mais representativo for esse espaço, mais nós vamos alcançar. Só que hoje, infelizmente, isso é tido pela sociedade como algo extremamente negativo. Por quê? Porque a sociedade apenas tem, né, como parâmetro aquilo que acontece de ruim. E aí eu tenho que fazer uma meia-culpa, né? Nós realmente deixamos a bola picando muitas vezes, mas isso não pode ser tomado como regra. E aí, isso também passa pela questão da discussão do salário dos vereadores. Por quê? Porque hoje o salário do vereador ele serve como parâmetro para toda a referência da estrutura, inclusive do executivo. Então nós estamos hoje numa situação onde, por exemplo, eu tenho um secretário de Fazenda do município que é responsável por um orçamento de mais de 4 bilhões de reais, né, que, não desmerecendo, não acho que é um salário ruim, mas veja a responsabilidade que um profissional desses tem para ganhar 8 mil reais. E aí vamos no nível abaixo, que é o diretor geral,
por exemplo, que também tem uma responsabilidade imensa, que vai ganhar lá R$5.000 para administrar uma empresa, por exemplo, de 2.000 funcionários, um orçamento de R$460 milhões, como é a saúde, por exemplo, são 2.000 funcionários, um orçamento de R$460 milhões, e aí como eu vou trazer um profissional gabaritado, um profissional capacitado, que no mercado aí fora, com certeza ganha 3, 4 vezes mais, né, para fazer a gestão dos processos. Então isso eu acho que, como eu digo, infelizmente nós não temos hoje clima para isso, mas espero no futuro, eu acho que esse é o grande desafio, mudar a percepção que a população tem com relação à política de uma maneira geral, para aí sim, com muita tranquilidade, poder evoluir nesse sentido, aumentar a representatividade, talvez dar condições para que a gente tenha, assim, dentro do executivo, profissionais mais qualificados ocupando esses espaços, mas que hoje não vêm porque, infelizmente, o salário realmente não é atrativo. Mas não pretendo colocar isso em pauta, em discussão agora, pretendo sim fazer o primeiro passo, que é justamente mostrar que nós aqui efetivamente temos uma missão e que a grande maioria tem se empenhado muito nesse sentido. Então acho que esse é o primeiro resgate que tem que ser feito. Como você falou, são 15 vereadores com perfis diferentes, interesses diferentes, e o senhor está cortando na própria carne, na estrutura aqui da Câmara. Como é que tem sido essa relação com os seus colegas, como é que ele tem reagido e como é que você imagina que vai reagir ao longo do ano? Bom, na realidade, nós temos aí, justamente pela diferença de perfis, né, vários colegas que têm um pensamento diferente um do outro. Né? Para alguns é mais fácil abordar o tema, para outros um pouco mais difícil, mas eu acredito que a gente tem condições sim de ao longo do ano ir trabalhando isso, para que a gente possa de alguma maneira também sinalizar para a sociedade que a gente entende sim o momento que o país passa, né, e que há necessidade de fazer ajustes. Como é que vai ser a relação com o Executivo? O prefeito Mário Hildebrand esteve aqui na abertura dos trabalhos, na sessão legislativa, mas como é que vai ser? Sempre se reclama muito que muitas vezes ao longo dos 2 primeiros anos e também em outras legislaturas, a prefeitura atropelava, muitas vezes, mandava projetos para serem aprovados no mesmo dia, projetos importantes para a cidade. Você já fez uma conversa, isso pode acabar? Como é que você está trabalhando essa situação? A relação com o prefeito Mário é muito boa, nós tivemos a oportunidade de passar juntos pela gestão no passado, né, na época do então prefeito João Paulo Klein, ele como secretário de assistência, eu como secretário de saúde, então a gente já tem uma boa sintonia. Em 2014 eu tive a oportunidade também de assumir como suplente aqui por um ano, então nós dividimos aí o espaço aqui na Casa Legislativa e eu tenho certeza que a gente vai poder sim, naquilo que é importante realmente para a cidade, ter um sinergismo aí aqui com relação à Câmara de Vereadores e o Executivo Municipal. Nessa questão que demanda da tramitação dos processos aqui, dos projetos em regime de urgência, urgentíssima, isso é uma prerrogativa que existe no regimento, mas que ela tem que ser usada numa excepcionalidade. Então, quando algo de urgente está acontecendo, é porque houve uma falta de planejamento na realidade, né? Nós temos situações que acontecem muitas vezes que já existem há um bom tempo, e aí chega numa determinada situação, nós temos que fazer isso agora para atender uma demanda judicial, uma orientação do Ministério Público, ok, mas isso já existe há 2, 3 anos, então por que não se fez isso com mais calma, que o processo pudesse se dar uma discussão um pouco maior aqui dentro da casa. Então eu espero que isso realmente não aconteça, já conversei com o prefeito Mário nesse sentido e a gente espera que os trabalhos aqui possam ser feitos com tranquilidade e com bastante diálogo, né? Para encerrar, como é que o Marcelo Lanzarin quer ser lembrado nessa sua gestão como presidente da Câmara e isso já projetando 2020 tem processo eleitoral municipal. O Marcelo Lanzarin se vê candidato à reeleição, se vê candidato talvez à Prefeitura de Blumenau. Como é que você imagina a sua trajetória? Bom, Alexandre, eu agora vou focar nesse momento aqui com relação à oportunidade de ser presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau. Assim como quando eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde, o meu objetivo foi lá fazer gestão, fazer aquilo que eu entendia como importante para o processo de trabalho dentro da Secretaria de Saúde e não almejava naquele momento disputar uma eleição em 2012, realmente isso não aconteceu, no sentido de que eu não trabalhei o processo dentro da Secretaria de Saúde com o intuito de disputar a eleição em 2012,
eu não pretendo fazer o trabalho aqui com o intuito de disputar a eleição de 2020 para prefeito ou para vereador. Quero sim chegar lá em 2020 em condições de, seja disputar uma reeleição ou até participar de alguma maneira da majoritária. Mas isso, se acontecer, vai ser fruto de um trabalho que nós vamos desenvolver ao longo desses próximos 2 anos. Então eu quero ser aqui lembrado com alguém que teve a oportunidade de estar aqui nesse espaço e realmente com muito diálogo, com muita participação, inclusive, dos próprios profissionais que hoje compõem a Câmara de Vereadores, e aí eu falo dos servidores de carreira, dos profissionais que desempenham todos os trabalhos, os processos que ocorrem aqui dentro dessa casa, com muita discussão, participação, para otimizar cada vez mais a estrutura aqui da Câmara de Vereadores. Uma questão que também sempre me cobram muito, e às vezes alguns colocam, tu não gostaria de ser lembrado como um vereador que efetivamente conseguiu resolver o problema do aluguel da Câmara de Vereadores? Sem dúvida nenhuma, isso é o grande drama que nós temos hoje, no sentido de que eu entendo também, e acho que isso é um consenso, a Câmara de Vereadores não deveria ter que pagar um aluguel, cabe a ela sim ter a sua sede própria. Nesse momento, a gente não tem condições de fazer nada nesse sentido, já que nós não temos um caixa significativo que nos permita comprar um terreno e construir um imóvel, ou então comprar um imóvel já pronto e fazer as suas adaptações. Então, o que eu pretendo fazer é entregar-se um planejamento consistente para que, se nós não tivermos condições financeiras de fazer agora, a próxima legislatura tenha condições plenas de executar essa ação. Claro que, se nós tivermos uma boa oportunidade e que isso vá trazer efetivamente uma boa economia de recursos, definitivamente resolver esse dilema, nós também vamos fazer. Agora, o que não dá é para que no afogadilho nós venhamos a achar uma solução que daqui 10, 15 anos tenha que ser repensada novamente. O passo que a Câmara de Vereadores tem que dar com relação à sua sede própria, ela tem que ser definitiva, ou no mínimo pensado para os próximos 50 anos. Maravilha. Marcelo Lanzarin, vereador, presidente da Câmara Municipal, obrigado pela entrevista e boa sorte na tua empreitada. Obrigado, Alexandre. Estamos sempre à disposição aqui na casa, enfim, para poder estar informando, né, e levando aos nossos eleitores, ao cidadão de Blumenau, o trabalho que é executado aqui pela Câmara de Vereadores, por todos os 15 vereadores aqui do município de Blumenau. Mais uma vez, obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre trazendo uma personalidade aqui da nossa comunidade. Até mais!